Olá, turma boa, como vocês estão? Espero que estejam bem. Para essa semana, para a nossa segunda aula de Química, a gente vai iniciar o nosso conteúdo, certo? Hoje vai trabalhar as propriedades gerais e específicas da matéria. A aula consiste nessa videoaula e, logo após, vocês vão aí acessar um link onde vão resolver a atividade aí composta aí, que está no Google Forms, certo? Quem não conseguir resolver a atividade pelo link, tem um arquivo também PDF, no qual você vai aí resolver no seu caderno e me enviar. Né? Então vamos lá. Que seria na verdade a matéria, né? Afinal, o que é? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Né? São exemplos de matéria: a madeira, o ferro, o vidro, né? E são exemplos aí de matéria. O corpo, que é uma parte limitada da matéria, certo? É uma porção limitada da matéria, uma porção na qual se retira ali da matéria. Exemplos: um pedaço de madeira, um caco de vidro. E objeto aí que a gente aí define como uma parte, né, limitada do corpo, certo? Que ela serve de utensílio para o homem. Caso eu tenha um objeto. Então, matéria, corpo, objeto. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Dessa matéria, eu tiro uma porção limitada, que a gente chama de corpo, e desse corpo, uma parte, né, que vai servir de uso como de utensílio aí para a humanidade. No caso, matéria, corpo, objeto, certo? Você já deve ter percebido que alguns materiais são muito duros. Outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores e etc. Tais características, né, são denominadas de propriedades, certo? As propriedades da matéria podem ser observadas em um corpo, podem ser classificadas em propriedades gerais e propriedades específicas. Quem são as propriedades gerais? Quem são as propriedades gerais? O que são, na verdade, as propriedades gerais? São propriedades da matéria, observadas em qualquer corpo, independente da substância da qual é constituído. São elas. Aí eu tenho, né, quais são as propriedades gerais da matéria? Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu tenho aí, né, a imagem de um nadador, que está aí, né, um nadador, no caso um homem dentro de uma piscina, no caso ele está nadando. Então aí eu tenho aí essa propriedade aí dessa situação, é a chamada impenetrabilidade, que é a propriedade na qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, certo? Ao mesmo tempo, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, toda a matéria ocupa um lugar no espaço, que corresponde ao seu volume. Então vamos dizer que extensão seria o volume, né? Massa corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Para medirmos a massa, utilizamos como unidade de medida principal o quilograma. Então eu penetrabilidade, que é a propriedade na qual dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Extensão, propriedade na qual a matéria tende a ocupar um lugar no espaço, que corresponde ao seu volume. E massa corresponde à quantidade de matéria que um corpo que forma um corpo. Para medirmos a massa, né, utilizamos como medida principal o quilograma. A gente tem também a inércia, certo? A inércia, naturalmente, os corpos têm a tendência de manter-se em seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta. A medida da inércia corresponde à da massa de um corpo. Portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Né? Então, a inércia a elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido, né? O elástico, né? Aquela questão da elasticidade.
indestrutibilidade, propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada, né? Ou seja, ela não pode ser destruída, apenas transformada, certo? E agora a gente vai para as propriedades específicas da matéria, certo? O que são propriedades específicas? São propriedades observadas em certo grupo de matéria. Estão divididas em 3 grupos. Eu tenho as organolépticas, certo? Organolépticas, perdão, químicas e físicas. Organolépticas, que são propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nosso sentido. Então, tudo referente à cor, a sabor, a brilho, a odor, estão aí dentro das propriedades específicas chamadas de organolépticas, certo? São propriedades químicas, são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias, né? A gente fala aí da combustão, que é a queima, a hidrólise, a reatividade, são propriedades nas quais se destacam aí dentro das propriedades específicas químicas. Propriedades específicas físicas são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando entre si. As mais importantes são, quando se fala em propriedades físicas, aí tudo relacionado ao ponto de fusão, que é a temperatura de congelamento aí de uma substância, ponto de ebulição, que é a temperatura na qual essa substância ela vai começar a evaporar, solidificação e condensação, são chamadas propriedades físicas, certo? Aí a gente finaliza por aqui, né? Vocês dêem uma assistida no vídeo e logo após vocês acessem um link que vai estar no grupo de vocês, onde aí vocês vão resolver a atividade diretamente no link, ou seja, pelo celular. Caso alguém não consiga, eu vou postar a atividade em PDF e você acessa aí, no caso, copia e resolve no seu caderno e logo após me envia a foto, certo? Ou resolve pelo link, se não conseguir resolver pelo link, você acessa aí, você resolve, copia e resolve o PDF no seu caderno e me envia a foto. Por hoje é só, até a próxima semana. Tenham todos aí uma terça-feira repleta aí de paz e saúde, né? Um tchau, tchau a todos e até mais.